Olhe para suas mãos. Olhe para sua vida. Você está exausto, não está? Não é um cansaço do corpo, mas algo mais profundo, que corrói por dentro. Fez tudo como deveria, foi gentil quando outros foram cruéis, generoso quando só havia ganância ao redor, calou-se quando deveria ter gritado. Convenceu-se de que ser a pessoa maior traria recompensas, que o universo anota cada gesto nobre, que se desse o suficiente de si, o mundo retribuiria. Mas não foi assim. Quanto mais ofereceu, mais lhe tiraram. Quanto mais perdoou, mais o feriram. Não há respeito por você. Há apenas uso. Você não é prioridade, é uma alternativa descartável. E no fundo, naquele canto escuro da mente onde evita olhar, sabe exatamente o porquê. Confundiu fraqueza com virtude. Niccolo Machi, aquele que a história pintou como vilão, entendia algo que poderia salvá-lo. Há 500 anos, ele escreveu um alerta com sangue e tinta: num mundo de lobos, quem se faz de cordeiro não vai para o céu. Vai para o estômago deles. Hoje, vamos fazer uma cirurgia em sua personalidade. Vai doer. Exigirá que mate a versão de si mesmo que vive em busca de aprovação. Mas garanto, ao final, entenderá por que sua bondade se tornou sua maior fraqueza e aprenderá a transformá-la de uma corrente que o prende em uma arma que o protege. Antes, porém, precisa admitir que seu jeito de viver não funciona. Está sangrando, e ninguém virá socorrê-lo. Aqui está a verdade cruel sobre a natureza humana: não atacamos o que é forte, atacamos o que parece seguro. Quando é sempre bom, sempre conciliador, sempre disponível, sempre perdoando, não está demonstrando virtude, está sinalizando vulnerabilidade. Está emitindo um sinal que predadores captam na hora. Está dizendo ao mundo que machucá-lo não custa nada. Pense nas pessoas que você respeita. São as mais gentis? As que pedem desculpas por existir? Não. As que impõem respeito são as que têm limites claros. As que dizem não sem justificativas. As que, se forem desafiadas, farão o outro se arrepender. Machiavelli disse uma vez: quem tenta ser virtuoso em tudo acaba arruinado entre tantos que não o são. Isso não é cinismo, é mecânica. Se entrar numa jaula de hienas e estender a mão, elas não a apertarão, a arrancarão. Não porque sejam mais, mas porque estão famintas e você se ofereceu como comida. Provavelmente acredita que sua falta de limites é sinal de superioridade moral. Diz a si mesmo: não revido porque sou pacífico. Errado. Não revida porque é inofensivo. Há uma diferença enorme entre ser pacífico e ser inofensivo. Um homem inofensivo não é capaz de violência, então sua paz não é escolha, é falta de opções. Um homem pacífico é um monstro que mantém a espada na bainha. Ele poderia destruí-lo. Escolhe não fazê-lo. Isso sim é virtude. Isso sim é poder. Se não pode ser perigoso, não pode ser bom. É apenas fraco. Vamos falar de economia, mas não de dinheiro, da economia de você. A lei fundamental do valor é a escassez. O ouro vale muito porque é raro. O ar é vital, mas é de graça porque está em toda parte. O que acontece quando está sempre disponível? Quando responde a uma mensagem em 3 segundos? Quando abandona suas prioridades para consertar os erros alheios? Quando seu sim é automático? Você inunda o mercado com sua presença. Causa uma inflação do próprio valor. Quando está sempre ali, as pessoas deixam de vê-lo como um presente e passam a tratá-lo como um serviço público, como água encanada ou energia elétrica. Só percebem sua importância quando falta. Enquanto funciona, ninguém agradece a tomada. Simplesmente a usa e a esgota. Você se tornou essa tomada. Machiavelli sabia que um líder, ou qualquer pessoa com poder, precisa manter certa distância. O que mais deve evitar, segundo ele, é o desprezo. E nada gera desprezo mais rápido do que intimidade sem limites. Ao ser bom o tempo todo, barateou sua bondade. Oferece-a a quem não merece, a quem o desrespeita, a quem não retribui. E como não custa nada recebê-la, as pessoas a avaliam pelo preço que pagaram, 0. Para recuperar seu poder,
precisa criar escassez. Precisa se retirar. Tornar-se mais difícil de alcançar. Fazer seu sim valer caro. Quando diz não, não está sendo cruel, está elevando o seu valor. Está ensinando que ter acesso à sua energia é um privilégio, não um direito. E veja o que acontece, no momento em que recua, no momento em que para de funcionar por excesso, no momento em que deixa os outros falharem sem salvá-los, de repente, começam a procurá-lo. Ligam, mudam o tom. Dizem que está diferente. Ótimo. Que fiquem se perguntando. Aqui está a pílula mais amarga de engolir. Você acredita que salvar as pessoas fará com que o amem? Acredita que sua generosidade gera lealdade? Não gera. Gera dívida. E as pessoas odeiam ter dívidas. Quando resolve os problemas dos outros o tempo todo, quando assume o papel de salvador, não está apenas ajudando, está humilhando. Está dizendo, sem palavras, eu dou conta, você não. No começo, são gratos. Muito obrigado, não sei o que faria sem você. Mas o tempo passa. A gratidão vira dependência, e a dependência vira ressentimento. Ninguém gosta de se sentir impotente. Ninguém gosta de se sentir uma criança que precisa de alguém para amarrar os sapatos. Para proteger o próprio ego, começam a odiar a mão que os alimenta. Encontram defeitos na sua ajuda. Dizem que você é controlador, condescendente. Morderão a mão que os sustenta. Mackay viu isso claramente nas cortes da Itália. Observou príncipes comprarem lealdade com presentes, apenas para serem traídos pelos mesmos homens que enriqueceram. Por quê? Porque quem recebe benefícios, cedo ou tarde, quer provar que não precisa do benfeitor. A única forma de provar independência é destruir quem o ajudou. Se é o consertador da família ou do grupo de amigos, pare. Está roubando deles a própria luta. Está tirando as lições que precisam aprender para se tornarem fortes. Está se transformando no vilão da história deles. Bondade verdadeira não é carregar o fardo alheio. É deixá-los carregá-lo, mesmo que tropecem. É respeitá-los o suficiente para permitirem que sofram as consequências de seus atos. Pare de tentar comprar amor com servidão. Esse não é um dinheiro que vale a pena. Vilão? A resposta está no equilíbrio entre o leão e a raposa. Você não precisa abandonar a bondade, mas precisa deixá-la crescer dentes. A verdadeira força não está em ser sempre agradável, mas em ser justo, e a justiça, muitas vezes, exige dureza. Comece observando seus próprios padrões. Anote cada vez que disser sim por medo de desagradar. Registre cada favor que faz esperando algo em troca, mesmo que inconscientemente. Esses são os seus contratos ocultos, e eles precisam ser rasgados. Não se trata de se tornar frio, mas de se tornar honesto. Se você ajuda alguém, faça-o porque escolheu, não porque precisa provar algo. Se recusa um pedido, não invente desculpas, diga não e siga em frente. A clareza é um ato de respeito, tanto para você quanto para os outros. Aprenda a distinguir entre generosidade e auto-engano. A generosidade verdadeira não deixa resíduos. Ela não cobra, não espera reconhecimento, não guarda mágoas. Já o auto-engano é uma dívida que você mesmo cria e depois cobra dos outros. Quando você faz algo por alguém e depois se ressente por não receber nada em troca, está operando sob uma lógica infantil, a ideia de que o mundo deve retribuir seus gestos. O mundo não funciona assim. As pessoas não são contas bancárias onde você deposita a bondade e saca a gratidão. Desenvolva o hábito de perguntar, o que eu ganho com isso? Não no sentido mesquinho, mas no sentido estratégico. Se você está gastando energia, tempo ou recursos, precisa haver um retorno, mesmo que seja apenas a satisfação de fazer algo que vale a pena. Se não há retorno algum, por que está fazendo? Se a resposta for, porque sou uma boa pessoa, pare. Essa é a armadilha. A bondade não é um título que você conquista, é uma ação que você escolhe, e escolhas sem propósito são desperdício. Treine-se para ver as relações como são, não como você gostaria que fossem. Se alguém só aparece quando precisa de algo, não é um amigo, é um cliente.
Se um colega de trabalho sempre deixa suas tarefas para você, não é um parceiro, é um parasita. Se um familiar só te procura para desabafar, mas nunca pergunta como você está, não é um vínculo, é um monólogo. Não há nada de errado em ter clientes, parasitas ou monólogos na sua vida, desde que você saiba exatamente o que eles são e não espere nada além do que oferecem. A crueldade estratégica não é sobre machucar, mas sobre proteger. É sobre reconhecer que algumas feridas são necessárias para evitar outras maiores. Quando você deixa um relacionamento tóxico se arrastar, está permitindo que a podridão se espalhe. Quando você ignora um comportamento abusivo, está dando permissão para que ele continue. Quando você evita um conflito necessário, está acumulando uma explosão futura. A pessoa que age com estratégia não tem medo de ser chamada de dura ou insensível. Ela sabe que, às vezes, a única forma de salvar algo é cortando fora as partes doentes. E aqui está o segredo: as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca sofrem, mas aquelas que sofrem uma vez e aprendem. Elas não repetem os mesmos erros. Elas não se deixam enganar duas vezes pela mesma armadilha. Elas não confundem gentileza com fraqueza. Quando você começa a agir assim, algo interessante acontece: as pessoas ao seu redor passam a te respeitar mais, mesmo que não gostem de todas as suas decisões. Porque respeito não vem de ser agradável, vem de ser consistente. Vem de mostrar que você tem limites e que esses limites não são negociáveis. Por fim, lembre-se, você não é responsável pela felicidade dos outros. Essa é uma ilusão perigosa. Cada pessoa é dona da sua própria jornada, e tentar carregar o peso dos outros é como tentar respirar por eles. Você pode oferecer apoio, mas não pode viver a vida deles. Você pode estender a mão, mas não pode forçá-los a se levantar. A verdadeira compaixão não é fazer tudo pelos outros, mas ensiná-los a fazer por si mesmos. Então, da próxima vez que sentir o impulso de salvar alguém, pergunte-se: estou ajudando ou estou atrapalhando? Da próxima vez que se pegar esperando algo em troca de um gesto, pergunte-se: estou sendo generoso ou estou negociando? Da próxima vez que evitar um conflito por medo de ser visto como ruim, pergunte-se: estou preservando a paz ou estou adiando a guerra? A bondade que não tem limites não é bondade, é autodestruição. E a força que não tem estratégia não é força, é teimosia. O caminho não é ser mais duro ou mais mole, mas sim mais inteligente. Mais consciente. Mais dono de si. Porque, no fim das contas, a única pessoa que você realmente precisa salvar é você mesmo. E a única forma de fazer isso é parando de se sacrificar por quem não merece. Vilão? Não. Evoluímos da bondade cega para a bondade estratégica. A bondade cega é a inocência. Ela dá porque acha que precisa dar. Não tem limites. Baseia-se no medo. Medo da rejeição. Medo do conflito. A bondade estratégica é uma escolha. Ela dá porque decide dar. Tem muros de aço. Baseia-se na força. Aqui está o seu novo sistema operacional. Confie em ações, nunca em palavras. A maioria das pessoas mente. Pare de ouvir o que dizem que farão. Observe o que já fizeram. Nunca minta. Faça com que os outros mereçam. Pare de oferecer tratamento VIP para quem só comprou ingresso geral. Deixe que provem lealdade antes de entregar sua vulnerabilidade. Arme-se com o silêncio. Quando alguém desrespeita você, não discuta, não explique. O silêncio é um amplificador. Ele faz a pessoa sentar no desconforto do próprio comportamento. Esteja disposto a ir embora. Quem está mais disposto a se afastar detém todo o poder na negociação. Se você precisa deles, eles são seus donos. Se você os escolhe, você é dono de si mesmo. Esse caminho não é fácil. Quando você começa a estabelecer limites, as pessoas vão ficar irritadas. Vão tentar envergonhá-lo para que volte à caixa de antes. Dirão que você se tornou arrogante. Deixe que digam. A raiva delas não é sinal de que você está errado. É sinal de que finalmente está fazendo algo certo. Você está quebrando o padrão. Está rompendo o sistema que se alimentava de você. Você vai sentir culpa.
Sua programação antiga vai gritar: conserte isso. Peça desculpas. Alise as arestas. Não ouça. Sente-se no fogo. Deixe a culpa queimar. Ela é apenas a fraqueza deixando seu corpo. Não se trata de ser mau. Trata-se de ser eficaz. Não há glória em ser a pessoa que aguentou mais desrespeito. Não há prêmio por ser o tapete que todos pisam. O cemitério está cheio de gente boa que nunca viveu a própria vida porque estava ocupada demais vivendo para os outros. O preço de ser bonzinho, segundo os padrões da sociedade, é o seu respeito. É o seu potencial. É a sua vida. Esse preço é alto demais. Você pode ser gentil. Pode ser generoso. Pode ser amoroso. Mas precisa fazer isso de uma posição de poder, não de servidão. Você deve ser um rei ou uma rainha que concede favores, não um servo que os deve. O mundo precisa de gente boa, mas precisa de gente boa forte. Precisa de pessoas que tenham dentes, mas escolham sorrir. O mundo precisa que você acorde. Então faça a escolha. Agora mesmo, você vai continuar sendo comida para os lobos? Ou vai se tornar a criatura que os lobos temem? A porta está aberta. As correntes estão destravadas. Você só precisa se levantar e atravessar. Se está pronto para parar de ser usado e começar a ser respeitado, se está pronto para dominar a psicologia obscura do poder, este é o seu lugar. Aqui não lidamos com mentiras reconfortantes. Lidamos com verdades frias e duras que constroem impérios. E para selar esse pacto consigo mesmo, deixe esta afirmação nos comentários: eu não sou mais presa. Obrigado por assistir. Agora vá afiar suas garras.